E aí galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos aprender um pouquinho mais como que usar o nosso teclado, tudo bem? Então vamos lá! Bom, começando nesse vídeo, podemos perceber que em algumas teclas do teclado sempre existem dois símbolos, podem ser duas acentuações, duas pontuações, como por exemplo essa tecla aqui. Nessa tecla nós temos o tio e o acento circunflexo. Então a gente sabe que nessa tecla aqui nós podemos usar duas formas diferentes. Se eu quero escrever o tio com A para ficar o ão, ou o tio com o para ficar ons, então o que eu faria? Eu aperto o tio e depois o A. Assim, o A já vai com o tio. Ou eu aperto o tio e depois o O, e assim por diante. Agora, se eu for usar o acento circunflexo, como por exemplo na palavra você, como eu colocaria o acento circunflexo se quando eu aperto vai o tio? Nesse caso, a gente usa a tecla chamada Shift, que nós temos uma de cada lado do teclado. Assim como mostra essa setinha, ele indica que a gente está usando a função de cima da nossa tecla. Então, por exemplo, aperto o Shift e seguro, o acento circunflexo, solto e então o E. Desse jeito, o E vai sair já com acento circunflexo. Depois que a gente entende que em algumas teclas existem duas funções, como por exemplo a tecla que nós usamos, que tem o tio e o acento circunflexo, e depois que nós entendemos que o Shift serve para usar a função do desenho que está em cima da nossa tecla, nós podemos passar isso para várias outras teclas. Então, por exemplo, se eu quero escrever uma palavra com acento agudo, eu uso essa tecla aqui, porque esse símbolo aqui debaixo da tecla é o acento agudo. Mas se por acaso eu precisar usar a crase, a crase também é nessa tecla, só que ela é a parte de cima. Como que eu usaria então a crase? Aperta o Shift, aperta a tecla, ou seja, quando aperto o Shift, estou falando para o teclado, eu quero usar o sinal de cima, então a crase. E isso eu posso usar em várias outras teclas, como por exemplo o ponto de interrogação. Olha aqui nesse teclado, onde fica o ponto de interrogação? Não é na parte superior da tecla? Shift, teclado, quero usar o ponto de interrogação que está em cima, ponto de interrogação. Quando eu quero usar dois pontos, Shift, dois pontos, e assim por diante. Sobre o Shift, vocês usam bastante. Para a gente usar o arroba, ele não é o sinal de cima da tecla, como nós podemos ver aqui, tem o 2 e em cima o arroba. Como que eu faço para usar arroba? Shift, arroba. Então quando eu quiser usar, por exemplo, a pontuação de exclamação, não está em cima do 1 aqui nessa tecla? Como que eu posso usar essa pontuação? Shift, exclamação. Temos o jogo da velha. Para usar o jogo da velha, eu preciso avisar para o teclado que eu quero usar o símbolo que está em cima. Teclado, como que eu faço isso? Shift, jogo da velha. Em várias teclas, com vários sinais, pontuações, o que mais nós precisarmos. Então nós já entendemos que em algumas teclas há mais de uma função. E para eu usar a função de cima dessas teclas, eu preciso usar o Shift. Então até aí, ok. Existem duas maneiras que nós podemos colocar a letra maiúscula sempre que for necessário. A primeira é usar o Caps Lock. Toda vez que nós apertarmos uma vez o Caps Lock, nossas letras sempre ficarão maiúsculas. Então o A, o D, todas as nossas teclas de letras, depois que a gente aperta o Caps Lock, fica maiúsculo. Para voltar ao seu modo de minúsculo, é só apertar novamente o Caps Lock. Deu para entender? Então é simples assim. Alguns teclados existem algum tipo de luzinha aqui
ou em algum outro lugar que indica quando o Caps Lock está ativado e quando está desativado. Quando o Caps Lock estiver ativado, as letras ficam maiúsculas. Quando o Caps Lock está desativado, as letras voltam a ficar minúsculas. Outra forma de usar as letras maiúsculas é também usando o Shift. Então nós já falamos que o Shift ele serve para avisar para o nosso teclado que nós queremos usar os sinais que estão em cima das teclas. Mas se tem uma tecla que só tem as letras, como nós temos, por exemplo, aqui no meio do teclado, como eu faço para usar o maiúsculo sem precisar apertar o Caps Lock? É só apertar o Shift. Quando eu aperto e seguro o Shift, eu estou falando assim para o teclado: teclado, eu quero essas letras aqui em maiúsculo. Se eu vou, por exemplo, escrever meu nome, Arthur, a primeira letra precisa ser maiúsculo. Eu aperto e seguro o Shift e aperto o A. Quando eu solto o Shift, as outras letras continuam minúsculo. Para nós usarmos o maiúsculo, as letras em maiúsculo, existem duas formas: ativando o Caps Lock, mas depois desativando para voltar às letras minúsculas, ou então apertando e segurando o Shift. Aperta e segura, aperta ao mesmo tempo a letra que você quer maiúsculo, logo após solta o Shift e tudo volta ao minúsculo. Bom, nós já vimos que algumas teclas têm duas funções, o exemplo do tio e do acento circunflexo, ou do agudo e da crase. Nós também já vimos como colocar as letras maiúsculo e minúsculo. Você pode estar se perguntando: ué, Arthur, algumas teclas existem 3 sinais. E eu vou dar o exemplo aqui do ponto de interrogação, uma barra e essa bolinha pequena aqui, que é o grau. Aqui nós temos 3 funções nessa tecla. Então eu sei que se eu apertar a tecla sozinha, eu vou usar a barra. Se eu apertar o Shift e esse botão, eu usei o que está em cima, que é o que? O ponto de interrogação. Mas como eu faço para usar esse terceiro sinal, essa terceira função da tecla? Esse botão aqui, o Alt GR, ele serve para ativar a terceira função da tecla. Então, por exemplo, se eu quiser usar esse grau, eu aperto e seguro. Assim como o Shift, aperto e seguro, então eu uso essa função que está do lado direitinho aqui. Todas as teclas que tiverem 3 funções, como por exemplo essa daqui, que tem o grau, essa daqui e essa daqui, tá vendo que tem um Azinho e um Ozinho? Para que serve? Quando eu quero colocar primeiro, segundo ou terceira, quinto ano, como que eu faria o quinto? O 5, o Alt GR segura, aperta esse Ozinho com tracinho embaixo, quinto ano. Desse jeito nós conseguimos usar sempre a terceira função da tecla, das que tem, é claro, que são poucas. Temos esse 1zinho pequeno, o 2zinho pequeno, o 3zinho pequeno e assim por diante em algumas teclas. Alguns outros botões vocês já sabem para que serve, mas vamos recapitular. O Enter é quando você quer trocar de linha. Então você está escrevendo uma frase, acabou a frase, você colocou o ponto final. Para ir para a outra linha, apertamos o Enter. Cada palavra precisa ser separada. Para esse espaço, nós apertamos o que? A barra de espaço. Estamos escrevendo e às vezes nós erramos. Então, para apagar a palavra que nós escrevemos, usamos essa tecla aqui, que pode ter alguns nomes em vários teclados, mas é a tecla sempre que tem essa setinha para trás, tá vendo? É o Backspace. A gente aperta e apaga o que nós escrevemos por último. Também nós temos essas 3 setinhas aqui e selecionamos para onde nós queremos ficar. O Caps Lock nós já falamos, o Shift nós já falamos. E existem vários outros botões que vocês podem ficar usando, descobrindo e procurar até no Google para saber para que serve cada um desses botões. É bom falarmos também que nem todos os teclados são iguais, mas eles funcionam de maneira semelhante. Esse teclado aqui, ele já tem o botão do C cedilha, certo? Porque nós usamos bastante no português. Mas existem alguns teclados que eles são com um padrão diferente aqui do Brasil
e que não possuem essa tecla. E você pode se perguntar, mas como que eu coloco C cedilha se no meu teclado não tem o C cedilha? Aqui vão algumas dicas, mas que podem ou não funcionar no seu teclado. Algumas vezes, se a gente colocar o acento agudo e o C, ele pode entender que você quer um C cedilha. Nem sempre acontece assim. O importante é saber que nem todos os teclados são iguais, mas eles pensam de forma igual. Então, quando eu aperto o Shift, o Caps Lock, o Enter, a barra de espaço, aqui para apagar, eles vão entender da mesma forma. E se por acaso está faltando alguma letra que a gente usa no seu teclado, por ele não estar no padrão aqui do Brasil, você pode buscar outras formas de arrumar isso. Então é isso, pessoal. Espero que essa rápida conversa possa te ajudar a usar o teclado e a escrever melhor digitalmente. Um grande abraço, tchau!